Olá, bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Ambiente Jurídico Digital, onde aí da sua casa você conhece o seu direito e bate um papo jurídico aqui comigo, Luciana Borges Ramos. E hoje, como sempre, né? Toda semana estamos juntas, eu e a minha querida parceira, Cibele Agnello. Bom dia, Cibele. Vamos almoçar? Dia, doutora Luciana. Vamos, e eu vou começar daquele mesmo jeito de toda semana. Doutora Luciana, nós temos de falar boa tarde para os nossos ouvintes, porque já passamos aqui do meio-dia. Vamos seguir essa live. O meu boa tarde é só depois que eu como. É bom para dar uma desestressada, para que tudo saia bem, bem natural. Isso, Vamos o bom começar que a gente hoje. se diverte, né, Cibele? Com certeza. Se diverte, não fica aquela coisa muito maçante, muito chata, para as pessoas terem bastante interesse e quererem escutar tudo que a gente tem para passar. Mais conhecimento sempre. É verdade, a gente evita o juridiquês exatamente para a nossa linguagem, ela realmente alcançar o maior número de pessoas, que a informação é o nosso objetivo. Com certeza. E nada melhor do que um almoço jurídico para isso, não é mesmo? Hoje Verdade. eu quero falar um pouquinho aqui para vocês. Vou dar assim bem uma introdução, vai ser uma coisa bem rápida, mas para que todo mundo fique sabendo como foi que surgiu a holding no Brasil. Qual foi a lei que regeu essa oportunidade de abertura? Todo mundo sabe que o Brasil ele é um país bastante intervencionista, né? E ele produz aquela infinidade de leis. É bastante complicado para todo mundo ficar acompanhando essas inúmeras leis que são criadas sempre. E o que acontece para o empresariado brasileiro é uma coisa muito triste, porque por conta disso tem que ficar sempre nadando ali contra a maré, para conseguir fazer um negócio bom, para conseguir ter uma empresa rentável, é bastante complicado. Só que aí, quando foi no ano de 1976, apesar da gente continuar falando que o Brasil é bastante intervencionista, aqui no Brasil foi criada a lei das SA, que é uma lei bem mais liberal. Ela foi trazida lá o surgimento dela foi lá na Inglaterra e, por isso, bastante liberal. E a lei da holding, ela nasceu ela se inspira, não nasceu, ela se inspira na lei das SAs. Então, é um ambiente bastante liberal, bem mais liberal do que o intervencionismo que vigora no Brasil, e isso, a grande sacada disso para a gente é que desse encontro lá, do liberalismo que veio lá, americano, da Inglaterra, e o intervencionismo brasileiro, o nosso regime político e legislativo ele teve uma enorme evolução. Por quê? Porque a lei de concepção liberal, como é a lei das sociedades anônimas, quando eu falo lei das SAs, é lei das sociedades anônimas. Não me atentei a isso, agora eu vou aqui esclarecer. Então, ela trouxe renovação e modernização da relação do governo e as empresas. E isso cria aquela, vamos dizer assim, uma roupagem, uma forma muito mais liberal. E é exatamente esse diferencial que a gente aplica aqui no sistema da holding. Então, o sistema da holding tem que ficar muito claro. Ele envolve não só uma área do direito, ele envolve direito de família, direito de sucessão, direito empresarial, diversos ramos do direito. E hoje aqui, nessa parte da introdução, eu estou mostrando para vocês exatamente o direito empresarial, que aí, a partir dessa lei da sociedade anônima, ele vai seguir dois princípios fundamentais. O primeiro limite, né, que a lei coloca, o que é crime na lei, obviamente,
não pode ser feito, né? Crime não pode ser praticado. E o segundo limite é lesão de direito de terceiros. Lógico, você não pode fazer nada que vá prejudicar terceiros lá na frente. Então é isso. Não se pode fazer nada que for crime e não se pode fazer nada que vá prejudicar terceiro. Então, respeitando esses limites legais e fundamentais aí por conta desse contexto liberal que nós temos, é possível você ter no contrato social da sua holding cláusulas internas específicas de proteção do seu patrimônio, que tem um valor muito maior do que as normas lá do direito geral. O que pode ou deixa de poder vai estar focado dentro das normas internas da empresa, não só à mercê de uma lei genérica. Deu para entender? Acho que ficou claro essa parte. Agora que você já sabe o que é uma holding, como que ela surgiu, aí vamos esclarecer aquela dúvida que sempre paira aí para todo mundo. Se isso vem do ambiente das sociedades anônimas, então eu vou ter que abrir uma sociedade anônima, eu vou ter que abrir uma SA. Eu sempre escutei falar que a SA é uma empresa muito complicada, que dá muito trabalho, só para guardar meus bens lá dentro? E a resposta é não. Claro que não. Você não precisa constituir uma SA, igual a de um banqueiro, né? A lei das SAs é um banqueiro que usa. Não precisa. A holding ela é feita com a lei da sociedade limitada, mas aplicando subsidiariamente tudo que envolve as SAs, ok? Então, com o advento aí da liberdade econômica, muitos outros avanços eles foram conquistados aqui para o nosso Brasil, e um deles é que, como eu disse aqui, a lei que regulamenta as SAs passou também a regulamentar a limitada. Uma das possibilidades é poder usar essas regras, então, lá da SA dentro da limitada. Acho que deu para todo mundo entender isso também, né? Porque essas coisas de história, essas coisas da gente ficar tentando explicar muito o direito, não é muito aqui o caso. O que eu quero é que fique claro na cabeça de vocês a questão de que não é necessário abrir uma SA, que é uma empresa bastante complicada. E sim, nós utilizamos a limitada, aplicando subsidiariamente as leis. É isso. Essa era a introdução que eu queria fazer para vocês. E nossa colega aqui, doutora Luciana, vai continuar aqui explicando um pouquinho mais. Excelente, Cibele, excelente, muito bem colocado, que a gente tem todo o liberalismo das SAs e com a simplicidade da limitada, podendo, então, a pessoa delimitar, através de cláusulas específicas, tudo que ela quer colocar na sua holding. Espetacular a explicação, muito obrigada. E agora a gente vai continuar falando exatamente sobre... eu vou aproveitar aqui o gancho da Cibele para explicar exatamente que, por conta de todas as vantagens que a holding ela traz para a gente, não vale a pena, então, você procrastinar e deixar tudo para o inventário. Não deixar tudo para em cima da hora, para a última hora, e daí, então, sofrer as consequências do inventário. Não vale a pena. E eu vou te mostrar agora por que não vale a pena. Bom, o inventário, gente, a Cibele muito bem aqui explicou para todos toda a facilidade e as possibilidades que o liberalismo da holding ela te traz. E agora eu vou te mostrar como que, se você deixar o inventário tomar conta dos seus bens, como que vai ocorrer a dilapidação deles. Então, para começar, as pessoas elas acham que o inventário ele é baratinho.
né? Existe essa ilusão das pessoas, né? Esse mito de que inventário é uma coisa muito distante, que não está na minha realidade, talvez nem vou passar por isso, e vai ser baratinho quando chegar. Só que não. O inventário, ele consome de 20% até 40% daquilo que você construiu. Você trabalhou muito mais, você se esforçou muito mais para deixar algo para os seus herdeiros, e no final das contas você vê que ele praticamente vai perder muito daquilo que você construiu. Aonde que ele vai perder? Aonde que o dinheiro vaza no inventário? Bom, no inventário você tem a escritura de inventário, você tem a emissão de certidões para essa escritura, depois você tem que registrar no RGI, e o principal é o imposto da morte, que a gente brinca, né? O imposto da morte. Por quê? Porque esse imposto a gente paga quando morre. O nome a sigla do imposto é ITCMD. ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Então, toda vez que há transferência de riqueza, seja por conta de uma doação, seja por força da morte, esse imposto ele é recolhido pelo governo, porque houve transferência de riqueza. Então, além disso, fora isso, tem os honorários ainda do advogado, muitas vezes envolve despachantes para regularizar determinado bem. Então, o valor chega a 40%. Uma situação que eu e Cibele vemos muito dentre os nossos clientes e pessoas que nos procuram nas redes sociais para perguntar, para tirar suas dúvidas, seja clientes, sejam pessoas que querem buscar conhecimento, a gente vê muito que a pessoa ela demora a legalizar totalmente o seu imóvel. Então, muitas pessoas têm no RGI o terreno registrado, porém as benfeitorias ainda nem estão legalizadas na prefeitura. Então aí já exige um despachante e vai exigir ainda outros tributos, outras taxas e multa, veja, para pagar tudo e legalizar tudo. Então, daí a gente pensa, né? Você que está nos assistindo agora ou que vai assistir depois a gravação dessa live, não vai estar conosco ao vivo nesse momento. Pensa por um momento. Você vai imaginar, bom, mas eu não vou passar por isso. Não é problema meu, mas é problema de quem você ama. Você quer saber o que vai acontecer quando você não estiver mais aqui? Gostaria de saber o que vai enfrentar a pessoa que você ama? Eu vou te contar. Depois que ela tiver que pagar tudo isso, a gente vai fazer umas contas básicas para você entender. Primeiro, começa a base de cálculo do inventário, ele começa no valor de mercado do teu bem. Então, se você tem um único imóvel que você comprou lá por 300 mil reais, esse imóvel, quando valorizar, vai valorizando ao longo do tempo, e aí quando ele sofrer um inventário, ele já não vai ser mais 300 mil reais. Isso aqui no meu exemplo. Vamos dizer que lá no futuro, quando você não estiver mais aqui, e for a responsabilidade do teu herdeiro, do teu filho, da tua filha, fazer o inventário, vamos imaginar aí que o teu imóvel já vale R$1 milhão. Desse valor, só o imposto hoje no Brasil, ele varia de 4% a 8%. Aqui no Paraná, por exemplo, ele é 4%. Então, 4% sobre um valor de mercado de R$1 milhão seria 40 mil reais só para o imposto. E aí, a gente pensa, bom, uma família que pagou um imóvel durante 10, 20, até 30 anos para pagar 300 mil reais, será que ao final de um inventário que tem escritura, certidão, despachante, advogado, ITCMD, que só esse valor, eu acabei de citar aqui o exemplo, no nosso exemplo, 40 mil reais, um inventário que chegue a 100 mil reais, será que essa família teria condições de pagar 100 mil reais à vista? Porque ainda tem um outro detalhe, o inventário, assim que ocorre a morte ou falecimento do instituidor da herança, daquela pessoa que tem os imóveis no seu nome, um pai, uma mãe que esteja nos escutando agora,
ele tem 60 dias para ser aberto e concluído, sob pena de multa. Então, traduz, Luciana, tira o juridiquês, vou traduzir para vocês. Então, caso não tenha, a pessoa faleça, e aí o seu herdeiro, a sua herdeira queira passar os bens para o nome dele ou dela, o que ele tem que fazer? Ele só tem 60 dias para organizar toda a documentação. E a gente vê, eu e Cibele, nós costumamos ver pessoas que nem sabem onde está a escritura dentro de casa. Às vezes, uma organização mínima de documentação a pessoa não tem. Precisa legalizar as benfeitorias, precisa pagar o imposto, precisa pagar todas as certidões, a escritura e registrar no RGI em 60 dias. Será que o seu filho, a sua filha, vai conseguir fazer tudo isso dentro do prazo estipulado pela lei? Isso não acontece na sua holding. E é por isso que a gente incentiva tanto as pessoas a se planejarem. Planejarem do ponto de vista documental. Eu sei onde estão as minhas escrituras, aonde estão os meus documentos, o meu CPF está regular. Muitas vezes a pessoa morre com CPF irregular. Acredite você se quiser. Se preparar do ponto de vista financeiro. Será que eu tenho a minha reserva financeira para poder um dia pagar esse imposto? Ou para já adiantar esse imposto antes que ele aumente? Porque tem proposta de lei para ele aumentar. Então, eu estou me preparando? Eu estou me organizando para ajudar o meu filho, a minha filha, a não passar por uma situação de horror quando eu não estiver mais aqui, ainda ter que enfrentar o sofrimento da perda de um ente querido, ainda ter que enfrentar toda essa situação? E tem mais, não acaba por aí não. Se não houver essa preparação, se você não pensar hoje, o dia de amanhã, para o seu herdeiro, para a sua herdeira, sabe o que vai acontecer? Eles vão acabar tendo que vender, às vezes, o único bem da família. E aí, como que vai ser essa venda? Vai ser com deságio. O que é deságio, Luciana? É quando você vende um bem que ainda tem uma dívida. Inventário é uma dívida. Então, quem compra um imóvel em inventário não quer pagar o valor de mercado, quer pagar menos. E aí, o seu filho, a sua filha, que vai vender o seu bem, o teu suor, para pagar o inventário, ele ainda vai ter que pagar a diferença, o ganho de capital sobre a diferença do valor adquirido. Então, lembra daquele imóvel de R$1 milhão? Se ele foi adquirido a 300 e foi vendido aí com um deságio, uma desvalorização no mercado a 800 mil, a diferença é de 625 mil. E dentre esses 625 mil, o teu herdeiro, a tua herdeira vai ter que pagar 15%. Repetindo, 15% de imposto de renda, ganho de capital de algo que ele ainda nem tem. Ele ainda nem pagou o inventário e já não tem mais o dinheiro, mas está pagando para o governo 2 vezes, no ITCMD e ganho de capital no imposto de renda. Olha quanto prejuízo para a família. Então, pessoal, você que está nos vendo agora ao vivo, ou vai nos ver depois dessa live gravada, por favor, comece a planejar agora, não deixe para depois, porque depois pode ficar caro demais. Não é, Cibele? Isso aí, doutora Luciana. Olha, então agora vocês já sabem um pouquinho da história, de como que veio a holding para o Brasil, como deu início através da lei das SAs, e agora também acabaram de escutar aí da doutora Luciana Borges, que disse o que o inventário causa na família. Tá. Então, nós temos aqui uma audiência que tem pais, tem mães aqui escutando a gente, e essas pessoas agora, elas vão se dividir. Mas como assim dividir? Não estou entendendo. É sim, vão dividir em 3 grupos, e eu vou especificar aqui para vocês, bem rapidinho, que grupos são esses. O primeiro grupo, a gente vai chamar de ignorantes. Não, mas não vai pensando coisa de errado, não estou xingando ninguém. O ignorante é no sentido de que eles desconhecem, eles não sabem da existência do problema.
Eles nunca ouviram falar disso que você está escutando aqui agora. Então, eu vou até pedir aqui para vocês. Aproveitem aqui, envie o link aqui para todas as pessoas que você conhece que podem gostar muito dessa informação. Porque nós estamos aqui sempre trazendo conhecimento para aqueles que nos assistem. O segundo grupo vai ser chamado de procrastinadores. São aqueles têm algum problema com o filho, não se dão bem, não se falam, e, infelizmente, tem aqueles que também não gostam dos filhos, não os amam de verdade. Esse é o grupo que vai procrastinar, sempre deixar para depois. E o terceiro grupo, que são os resolvedores. Cada um desse grupo vai ter um destino. Vou falar aqui bem rapidinho. O primeiro grupo dos ignorantes, como eles não conhecem, eles vão tentar resolver com uma das opções que existem aí no mercado e que dizem, bem entre aspas, que resolve, que é um planejamento patrimonial, mas que, na verdade, muitas vezes atrasa, muitas vezes não resolve nada e muitas vezes está fazendo uma poupança para pagar imposto. Vou falar rapidinho de cada um. Eles pensam que fazer testamento vai resolver tudo. Infelizmente, não é de conhecimento de todos, mas o testamento, o que ele faz é obrigar que o sucessor, o herdeiro, ele tenha de abrir o inventário. Esse inventário que a doutora Luciana acabou de dizer aí, como que traz dor e sofrimento para a família. Outra opção que eles dizem que resolve tudo é a doação do bem em vida, com reserva de usufruto. Esse causa enormes problemas na família. Por quê? Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, sempre traz um problema. Por um lado bom, vamos dizer, uma construtora adorou aquele seu imóvel, aquele ponto, quer pegar ali, construir um edifício e vai duplicar o valor do seu patrimônio, vai te dar ali 2, 3 apartamentos. Não pode, porque vai depender lá do filho que você já fez a doação. E outra opção seria, não muito agradável, mas o advogado que tem que fazer exatamente previsões, né? A outra opção seria exatamente você ter aí uma doença e que você precisar de vender esse bem para poder custear o seu tratamento e não poder exatamente porque já doou. E a terceira opção, que é a coisa mais absurda que eu tenho visto ultimamente, são as pessoas fazendo seguro de vida. Se for fazer um seguro de vida para meus filhos, é para poder deixar para eles aí uma bolada, para eles darem o pontapé inicial na vida aí, pós o meu falecimento. Mas não, as pessoas estão fazendo seguro de vida para custear um inventário. Isso é muito absurdo, nem quero comentar aqui. Tá bom. As pessoas do segundo grupo, vou relembrar aqui que são os procrastinadores, o que vai acontecer com eles? Bastante preocupante. Eles vão enfrentar o aumento do ITCMD. E vem aqui, não só eles, todos vão enfrentar esse aumento, mas os procrastinadores, que são aqueles que vão deixando para depois, eles têm que ter essa ideia. É minha obrigação trazer esse esclarecimento aqui. Por quê? Existe uma PEC, a PEC 96 de 2015, não dá tempo da gente ficar aqui explicando, mas você tendo a curiosidade, entra lá e leia a respeito da PEC 96 de 2015. Visa aumentar a alíquota. Tem também um projeto, uma proposta do senador Cid Gomes. A proposta do senador é um pouquinho mais modesta. Ela pede para o imposto passar da alíquota máxima de 8%, que é hoje, para exatamente o dobro, 16%. E a PEC, ela já é um pouquinho mais gulosa, vamos dizer assim, para o bolso do governo. Ela quer a tributação das grandes fortunas, das heranças e das doações, aí, aumentar para 27,5%. Então, o certo é que o aumento
vai acontecer, não temos como dizer que vai ser hoje, vai ser amanhã, mas que vai ocorrer, e por conta disso, não é legal nem ser do primeiro grupo de ignorantes, que não é o caso de vocês aqui agora, porque já têm conhecimento e podem dar a melhor solução para a sua família. O grupo dos procrastinadores vão enfrentar aí um aumento terrível do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação, que é chamado Imposto Sob Herança, que no Brasil é só 8%, olha o que eu disse, só 8%, mas que breve vai aumentar. E façam parte do grupo dos resolvedores, que são aqueles que entenderam o problema e que querem dar à sua família a melhor solução. Agora a doutora Luciana vai dizer um pouquinho mais para vocês a respeito da holding. Isso aí, Cibele, poxa, foi muito bom, muito esclarecedor, principalmente essa parte importantíssima que você falou a respeito do aumento do imposto, né? Então, é preocupante. E por conta desse aumento, pessoal, do imposto, é importante, então, a gente começar a analisar. Vale a pena ser procrastinador? Vale a pena deixar para a última hora? A gente sabe que o brasileiro, a brasileira, a nossa cultura, fazer tudo no último instante. Cibele e eu e outros colegas do time Holding Brasil, nós somos mais de 1.000 profissionais especializados no Brasil todo, a gente cansa de ver, e você também deve ver aí na sua família, o pessoal entregar o imposto de renda no último dia, 23h59, antes do sistema fechar. O povo ainda está entregando imposto de renda, a gente vê muito isso. E nem precisa ser profissional na área para saber. Então, o brasileiro, ele é procrastinador, mas será que vale a pena? Bom, a doutora Cibele acabou de mostrar que não vale a pena, e o porquê? Porque o imposto vai aumentar. Então, se hoje a média de um inventário, isso é uma média bem por alto, né? Num exemplo ilustrativo, poderia chegar a R$100.000, ou mais, né, dependendo do lastro que você tenha, dependendo do seu aporte de herança, que dirá quando for 27,5%, como a doutora Cibele muito bem esclareceu. Se a lei muda, todas as circunstâncias mudam. E é por isso que a gente tem esclarecido e desenvolvido todo esse material informativo para os nossos seguidores. E é de extrema importância que as pessoas se atentem a isso. E venha para o melhor grupo que tem, é o grupo dos resolvedores. Bom, a pessoa resolvedora, eu vou explicar exatamente como ela se sente. A pessoa resolvedora, ela sabe que quando ela morrer, o problema não é dela. Eu entendo. Você que está assistindo sabe que o problema não é seu. Afinal, você já trabalhou, você já organizou o patrimônio, já sabe onde estão todas as escrituras, seus herdeiros sabem exatamente como você quer dividir sua herança, está tudo resolvido. O problema é que você não vai passar pelo inventário, mas aquela pessoa que você ama vai. Então, agora, planejar é um sentimento, é uma atitude de amor. Planejar é uma atitude de amor. Eu sei que você não vai passar pelo inventário, mas quem você ama vai. Então, vamos conversar sobre amor? Ao invés deles passarem, eles já vão ter que sofrer a dor da tua perda. Pai, mãe, tio, tia, pessoas queridas, avós, avós, pessoas queridas que lutaram a vida, deram sangue para construir o que vocês têm hoje, para deixar para essas pessoas que você ama. Então, será que eles vão conseguir sobreviver ao inventário, financeiramente falando? Então, vamos pensar nesse ponto, no ponto de resolver. Vamos resolver? Então, não deixe para o teu herdeiro, para a tua herdeira, o fardo de fazer inventário. Faça o planejamento antes. Ah, Luciana, tudo bem, eu sou um resolvedor. Eu entendi que o problema não é meu diretamente, mas é um problema de quem eu amo, e eu não quero deixar esse problema. Como eu faço, Luciana? Como é o planejamento patrimonial da família?
Então, hoje, ineditamente, eu e Cibele vamos passar para vocês aqui o passo a passo de como fazer a sua holding familiar. Então, a primeira coisa que você precisa é de um profissional especializado, porque a holding ela envolve direito de família, direito tributário, que é um direito dificílimo no Brasil e é de propósito, são leis que são feitas para realmente aumentar os tributos, então ela é complicada por natureza e ainda direito empresarial. E muito mais coisas, né? Isso aqui é só para falar o mínimo para vocês. Então, primeira coisa que você precisa, um profissional especializado. Segunda coisa que você precisa é que esse profissional especializado realize para você um raio-x da quantidade de herdeiros que você tem, do seu escopo familiar, ou seja, da sua realidade familiar e da sua realidade de patrimônio. Então, a primeira coisa que um profissional especializado faz é um planejamento, é um projeto de planejamento tributário sobre tudo que você tem e sobre tudo que você vai deixar. O nome desse planejamento, desse projeto, a gente chama dentro do direito de croquis. Então, o que é um croquis, Luciana? Imagine que você está construindo uma casa. E aí você tem um projeto da construção dessa casa. Você tem lá uma planta em que o arquiteto ele desenhou cada parede, ele fez o cálculo de cada pé direito da sua casa. Você sabe quantos cômodos vão ter, você sabe onde que vai ficar o quarto das crianças, onde vai ser a sua cozinha, onde vai ser a lavanderia. Então ali você pode ver tudo, como vai ficar a casa depois de construída. A mesma coisa é o seu croquis, é o seu planejamento, é o seu projeto tributário de holding. Ele vai ser construído com base na sua realidade e com base no número de pessoas que constituem a sua família. Então, ali será feito um estudo e cálculos de todos os impostos, de tudo que será necessário para você constituir a sua holding. E a holding, ela é um sistema que envolve passar a transferência da pessoa física para a pessoa jurídica dos bens da família. Então, ao invés dos bens ficarem no seu nome, pessoa física, que morre e deixa como consequência o inventário, não. No sistema de holding, por que você faz esse estudo, esse projeto tributário de holding? Para quê? Para que haja a transferência dos bens da pessoa física para a pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica é de quem, Luciana? É da sua família, é sua, dos seus filhos, dos seus netos, aonde você vai ter o controle total e permanente dessa pessoa jurídica até você não estar mais aqui. E aí sim, as cotas dessa holding, as cotas dessa sociedade cofre, dessa unidade cofre, vão passar para os seus herdeiros. Então, é assim que se constitui uma holding. Mas para isso é necessário um estudo, um projeto estrutural tributário e pagar todos os impostos. Então, você precisa de um profissional qualificado, você precisa de um projeto tributário e precisa começar hoje a economizar, guardar, reservar essa verba para pagar os impostos antes que eles aumentem e antes que os seus filhos fiquem endividados a ponto de não conseguirem pagar todos esses impostos, arcarem com todas essas despesas. Então, por isso que você está planejando, organizando tudo e deixando certinho, divididinho, sem inventário para os seus filhos. Não é, Cibele? Isso aí, doutora Luciana. Pelo adiantado aqui que nós temos da hora, a gente tem a total consciência que quando a gente convida para a live do almoço jurídico, o tempo é bem corrido, porque todo mundo ainda precisa se alimentar para poder continuar aí a segunda parte do dia. E o recado hoje, para ficar assim bastante claro para vocês, depois que ouviram aí todas as informações e conhecimento que nós trouxemos, vale sempre lembrar, hein? Quem tem conhecimento tem poder. Qual poder? Poder de decisão.
Então, decida pelo que será melhor para a sua família, para os seus sucessores, para os seus herdeiros. Não tente fazer uma holding com um profissional que não seja especializado, um profissional que não entenda de todas as áreas que estão envolvidas nessa questão da holding. Planejem como será a sucessão, planejem como seus filhos ou terão que passar pelo inventário ou terão a holding pronta, o planejamento feito e não terão que passar pelo inventário. Este era o conhecimento que eu, Cibele Agnello, vocês me encontram nas redes sociais, @cibeleagnello.adv. Esse é o conhecimento que eu tinha para trazer hoje para vocês. E minha colega Luciana vai aí passar para vocês onde vocês localizam as informações dela. Isso aí, Cibele, muito obrigada por ter vindo. Realmente é sempre um prazer, uma honra ter você aqui no canal. Você quer saber mais? Tem vários e vários vídeos aqui no canal, Ambiente Jurídico Digital. Então, não deixe de conhecer os seus direitos aqui no canal. E muito, muito obrigada pela sua presença, por ter ficado com a gente durante o almoço, ter almoçado com a gente, foi fantástico. Cibele, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco, desenvolvendo todo esse conhecimento, e a gente se vê na próxima, pessoal. Muito obrigada e até lá. Com certeza. Tchau.